É uma bomba. Jornal revelou que a PGR deve oferecer a denúncia contra o Bolsonaro nos próximos dias. Mas deixa ainda em aberto uma grande questão. Gente, que o PGR, o Paulo Gonet, indicado para o cargo por Lula, depois o lobby e pressão política, tanto do Gilmar quanto do Alexandre de Moraes, que ele iria denunciar o Bolsonaro, não existia nenhuma dúvida. A única dúvida era a respeito do timing. Será que o Bolsonaro seria denunciado em janeiro, para dar tempo para o STF condená-lo até o fim do ano, como alguns falaram, anunciaram na imprensa? Janeiro veio, passou, e fevereiro chegou agora com essa notícia, publicada pelo jornalista Guilherme Amado, de que a denúncia contra o Bolsonaro tem altas chances de ser apresentada agora, nessa semana, nos próximos dias. Eu, inclusive, acredito que a PGR deve ter aguardado a eleição dos presidentes do Congresso para apresentar a denúncia apenas depois. E aí o jornalista trouxe uma informação que ele considerou bastante importante aí, de que na PGR há uma certeza de que a denúncia contra o Bolsonaro ela vai ser apresentada longe dos holofotes, porque o Gonet é discreto e, portanto, ele não vai fazer entrevistas coletivas nem maiores alardes. Mas você quer alarde, o holofote maior do que o STF e a imprensa tradicional dá para os casos do Bolsonaro? Nós temos emissoras governistas como a Globo News, em que grande parte da programação é para falar das investigações criminais contra o Bolsonaro no STF, em pleno governo Lula, como se não houvesse notícias ou fatos importantes do governo Lula para noticiar. Só que aí o jornalista trouxe uma grande questão que ainda está em aberto a respeito da denúncia contra Bolsonaro. Ficou curioso? Vai curtindo o vídeo então e se inscrevendo no canal que eu vou te contar agora qual que é ela. A grande questão é se a denúncia contra o Bolsonaro ela vai ser integral ou se ela vai ser fatiada. Como assim deu tão fatiada? É o seguinte, pessoal. O Bolsonaro ele foi indiciado pela PF em 3 grandes investigações lá no STF. A primeira é da fraude do cartão de vacinas, de longe a investigação mais irrelevante de todas, que juridicamente não justificaria uma movimentação tão grande do Ministério Público, da PF, do STF. Mas se você for lembrar, o Bolsonaro ele foi investigado até por importunação de baleia. E lembre que foi graças à prisão do Mauro Cid nessa investigação das vacinas que aconteceu a apreensão de materiais dele, como o celular, em que surgiram aí a maior parte das provas da investigação mais importante, que é a do golpe de Estado. Aliás, a gente está falando de uma investigação contra Bolsonaro que é baseada quase completamente na delação do Mauro Cid, que fechou acordo depois da prisão acontecida justamente nesse caso sobre as fraudes do cartão de vacinas. Aí a segunda investigação contra Bolsonaro é a das joias sauditas, que também está lá na STF, ninguém sabe por quê, já que ninguém ali tem foro privilegiado. Por fim, tem a investigação do golpe de Estado, que é sem dúvidas a mais crítica e grave de todas. Portanto, gente, a dúvida na PGR é: o Gonet vai apresentar uma mega denúncia, contemplando todos esses 3 fatos, ou vai fatiar a denúncia em pelo menos 3, uma para cada investigação? Se você me perguntar o que eu acho, juridicamente, o correto aí seria o fatiamento. Até porque, na minha análise jurídica, não existe uma conexão entre as 3, não existe uma ligação entre as 3 que justifique que caminhem em conjunto. Mas, se o direito valesse, não estava tudo acumulado lá nas mãos do Alexandre de Moraes, nem estava tudo no Supremo, e haveria muitas razões também para arquivar e não denunciar. O que existe mesmo não é conexão, e sim uma vontade política do Supremo para investigar e punir Bolsonaro, e por isso eles justificaram que existiria uma grande organização criminosa estruturada para cometer crimes em todas essas frentes, o que é uma alegação fraquíssima em termos de provas. Peraí, as joias sauditas, lá o caso de lá, trazer as joias do exterior, um ministro nada a ver, aí conectado com o golpe de Estado, que conecta com vacina. Gente, nada a ver. Nada a ver, é uma ligação fraquíssima. Não existem evidências convincentes de que tudo seria uma coisa só. Mas o dilema do Gonet é que, apesar de ser juridicamente correto, você fatiar as denúncias, separar, o que também tem a vantagem de agilizar o julgamento, porque quando você fatia, os fatos são mais estreitos, tem menos gente para ouvir, os processos correm mais rápido. Então, apesar de ser juridicamente correto e mais rápido, se ele fatiar, ele enfraquece a teoria de que tudo seria conexo e ligado e teria fundamento para ficar tudo nas mãos do Moraes. Além disso, uma mega denúncia, juntando os 3 indiciamentos, seria mais robusta e mais forte politicamente, ajudando o STF a minar a imagem de Bolsonaro perante a opinião pública, o que parece ser um objetivo de vários ministros do STF que querem derrotar o bolsonarismo, que aliás para alguns até já está derrotado. Agora eu quero ouvir a sua